de alterar ontem. Ok, gravando, hoje é dia 8/11 de 2020, essa nossa aula facultativa, né, para discutir a lista de exercício 06, exercícios de tributos. Já estamos aqui na tela com essa lista, né? E eu já faço a pergunta para vocês. A primeira questão, alguém respondeu? Alguém sabe a resposta? Sim, eu respondi. Quem está falando? É a Karine. Karine, lê para nós essa então, por favor. A tributação é um instrumento pelo qual a sociedade tenta obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades da sociedade. De acordo com a teoria da tributação, aponte a opção falsa. Tá, lê as alternativas. A. O mecanismo da tributação intervém diretamente na alocação dos recursos, na distribuição de recursos na sociedade e pode reduzir as desigualdades na riqueza e na renda. Tem alguma coisa errada aí? O que tu acha? Pois é, eu tô tentando abrir aqui onde eu. É que eu acabei de ligar o computador, tá meio lento, mas eu acho que não foi essa que eu marquei, eu acho que essa aí tá certa. Não é. Não, ou seja, a tributação não pode interferir na tua decisão de consumo, Pode. tá? For um Vamos imposto. supor, tá? Quando tu vai no supermercado, Sim. uma coisa simples, tá? Tu tem carro, Karine. Tu pode botar gasolina ou álcool, dependendo do que, né, do preço. E esse preço pode ser afetado pela tributação. Quando tu vai no supermercado, se tu gosta de vinho, por exemplo, tu pode comprar um vinho nacional ou importado, não é? Dependendo do preço também, né? Claro, da qualidade do preço. Então, uma empresa, muitas vezes, né, ou uma empresa prestadora de serviços, ou produtora de bens, né? Então, a tributação altera os preços, né? Altera a relação de preços entre bens e serviços, consequentemente, afeta na alocação dos recursos. Na distribuição de recursos para a sociedade, o que a gente falou sobre tributação? Ela não é progressiva? Sim. Ela não pode ser progressiva, né? Pode ser ou regressiva até, né? No momento que ela não é justa, ou no momento que ela tributa de acordo com o princípio da capacidade de pagamento, ela não altera a distribuição de renda, a distribuição de recursos, ela não pode reduzir as desigualdades na riqueza da sociedade. Sim. Então, nesse sentido, a alternativa A está correta. B, lê para nós. O sistema tributário é um instrumento de política fiscal do governo. Sim. Verdadeiro ou falso? O que tu acha? Verdadeiro. Verdadeiro, né? Porque política fiscal se resume em política tributária e política orçamentária. Continua. Isso. C. Por princípio, o sistema de tributação deve ser o mais justo possível. Verdadeiro também. Muito bem, claro. Dentro de uma lógica capitalista, né? Dentro de um sistema capitalista como é o brasileiro, né? A gente deve buscar justiça tributária, né? E uma das formas é através de uma tributação atendendo aqueles dois princípios básicos, né? Que é o princípio da capacidade de pagamento do contribuinte, né? Quem tem mais paga mais, e o princípio do benefício recebido. Continua. D. Os tributos devem ser escolhidos de forma a maximizar sua interferência no sistema de mercado, a fim de não torná-lo mais ineficiente. Daí eu marquei essa, porque ali não seria minimizar, não maximizar. Perfeito, é isso aí, Karine, corretíssimo, né? Ou seja, o objetivo é minimizar, né? O capitalismo, e, em geral, o mercado atua de forma eficiente. Claro, o mercado apresenta falhas, né? O mercado não é perfeito, o mercado capitalista não é perfeito, né? Aliás, nós vamos ver isso Tu é da área da saúde ou da área do setor público? Eu sou da administração pública. Né?
Então, o objetivo justamente do tributo não é maximizar, aumentar, né, a interferência no sistema de mercado, e sim tributar, sim, mas não distorcer os mecanismos de mercado. Aí está errado. A próxima? A construção de um sistema tributário baseia-se no princípio do benefício e no princípio da habilidade de pagamento. Tá certo, né? Princípio do benefício recebido e no princípio da habilidade no sentido da capacidade de pagamento, tá certo. Isso aí. São sinônimos. Pode ler já dois. Tem alguma dúvida em relação para todas agora? Não? Não. Não. Quem quiser participar, pode interferir, não? Leia dois, Karine, por favor. Tá. Na teoria da tributação, vários critérios ou características devem estar presentes na construção de um sistema tributário. Indique quais são esses critérios ou características que devem estar presentes quando da criação de um tributo. A. Neutralidade, complexidade e eficiência. O que está errado aí? Eficiência não... Nem complexidade, né? Também não é, né? Não, eficiência deve ser buscado. Eficiência, sim, tá? Complexidade Tá. aqui não. B. Discricionariedade, benefício e produtividade. Discricionariedade também não, né? Não. É nem benefício, né? Benefício do quê, né? Aqui não tá... Só se for a ideia de benefício recebido. Produtividade também. Mas é discricionalidade, concordo contigo. C. C. Unidade e universalidade. Não, isso aí não são princípios tributários. Universalidade, talvez, mas... D. Equidade, simplicidade, neutralidade e capacidade de arrecadação. É essa aí. É essa aí, concordo. Tudo bem. Próximo. O E, qual é? E. Produtividade, iniquidade e eficiência. Tá errado o iniquidade, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Continua, Karina, tá boa a leitura. 3. A principal fonte de receita do setor público é a arrecadação tributária. Com relação às características de um sistema tributário ideal, assinale a opção falsa. A. A distribuição do ônus tributário deve ser equitativa de formas horizontal e vertical. Verdadeiro. Ali tá errado, né? Verdadeiro, tá? Tá digitado errado. L. B. A cobrança dos impostos deve ser conduzida no sentido de onerar mais aquelas pessoas com maior capacidade de pagamento. Verdadeiro. Verdadeiro, claro. Princípio da capacidade de pagamento. Pessoal, isso aí não é ser de direita ou de esquerda. Isso aí, quando a gente pensa no sistema tributário ideal, né, a gente tem que pensar num sistema baseado numa lógica, né? Na lógica do capitalismo. O capitalismo, ele é concentrador, né? É a natureza do capitalismo que faz ele ser concentrador, né? E uma política tributária, de certa forma, diminui essa concentração, né? E mais do que isso, no momento que ela diminui a concentração, ela beneficia o capitalismo. Porque quanto mais o capitalismo depende de variáveis como o consumo, né? A renda das famílias. É isso que vai garantir a dinâmica capitalista. Continua. A C, o sistema tributário deve ser estruturado de forma a interferir o minimamente possível na alocação de recursos da economia. É verdadeiro, né? Estava na questão número 1. A gente já falou. O D, o sistema tributário deve buscar proporcionalidade na cobrança dos tributos entre os agentes econômicos. Eu marquei essa, mas foi mais por eliminação, assim. Não. É que, na verdade, não é proporcionalidade, né? Um bom sistema tributário deve buscar a progressividade, né?
atendendo aquele princípio da equidade vertical, né? De atender os desiguais, ou de cobrar, ou de onerar os desiguais de forma desigual. Entendeu? É esse aí, tá certo. Porque a E também estava correta, né? O sistema tributário deve ser de fácil compreensão para o contribuinte e de fácil arrecadação para o governo. Perfeito, é isso aí. Ótimo. Pergunta a todos, alguma dúvida quanto a essa questão, algum questionamento, alguma colocação, alguma dúvida? Não, eu também fui que nem a Karine, fui por eliminação ali, porque é a mais provável que Então não não há pese. dúvida nenhuma, tá tudo tranquilo por enquanto. Por Que enquanto, bom. sim. Chegar na hora da prova, todo mundo vai gabaritar. Vamos lá. Quem é que falou agora? Por último ali. Eu, a Aline Aline. fala. Aline, pode começar a ler, Guri, agora. Tá. Obrigado, Karine. Responda VOF sobre as afirmações abaixo. O imposto indireto se caracteriza quando, na relação jurídico-tributária que se estabelece entre o Estado e o sujeito passivo, este paga o tributo, correspondente e se ressarce cobrando de terceiro através da inclusão do imposto no preço. Verdadeiro ou falso? Que tu colocaste? Não coloquei porque eu não cheguei nessas ainda. Eu estava vendo a sua aula. Eu acho que é verdadeiro. Mais alguém acha que é verdadeiro? Alguém acha que é falso? Eu marquei verdadeiro. É verdadeiro, pessoal. A gente falou isso em aula. Por isso que eu li devagarinho para poder o entender. contribuinte de fato é verdadeiro, porque o imposto indireto é aquele que tu transfere o ônus tributário, transfere o valor do imposto parcialmente ou integralmente para o consumidor final, né? Para outras etapas de comercialização e venda do produto, né? É o exemplo do ICMS, né? ICMS é um imposto indireto. A gente falou do imposto sobre importação, né? Também é um exemplo clássico de imposto indireto, né? Quando tu vai, vou comprar um vinho importado no supermercado, boa parte do preço que está ali Tá cortando só, não sei se só para mim. Tá cortando para vocês? Bom, então continuando, tá? Alguém pode me ajudar? Pode dar o feedback? Tá cortando ou não? Para mim tá cortando também. Sim, tá cortando. Sim, tá cortando. Cortando muito, é? Sim. Sim. Bom, vamos tocar do jeito que dá, né? Tá. Então, assim, ó, para quando tu vai na gôndola do supermercado, né, e tu tem que escolher, tu tem um preço lá, vamos supor, um vinho que custa R$30 a garrafa, né? Boa parte desse preço, ou uma parte desse preço, vamos dizer, R$6, R$7 é imposto. E o imposto sobre importação é um deles, né? E esse imposto sobre importação, o fato gerador desse imposto sobre importação não é a compra do vinho, mas sim o comércio exterior, ou seja, quem paga esse imposto, o contribuinte de direito é o importador, mas o contribuinte de fato é o consumidor final. Por quê? Porque o importador, na maioria das vezes, consegue transferir o ônus tributário para o consumidor final, de tal forma que aquele imposto que ele paga lá na nota fiscal quando ele vai importar o vinho, sei lá, do Chile, da Argentina, da Itália, né, chega no Brasil, né, e ele tem um custo adicional, além do custo da importação, o custo do imposto sobre importação. Porém, na maioria
das vezes, o que ele fez no final daquele produto para o consumidor, além do custo de compra, né, o custo da mercadoria, também coloca o valor do imposto. Então, tu tem, nesse caso, um exemplo clássico de imposto indireto, né, onde o contribuinte, de fato, se dissocia do contribuinte de direito. O contribuinte de direito, nesse caso, é o importador, e o contribuinte de fato é aquele que vai na gôndola do supermercado comprar o vinho. Entenderam? Sim. Não é aquele mesmo imposto que quando a gente compra no mercado e aparece ali até hoje agora, né, que é obrigatório ter na nota fiscal ali quais os impostos que a gente está pagando junto com o produto. Seria esse ou não? Mais ou menos isso. Ali fica caracterizado que houve uma transferência. O imposto indireto geralmente são os impostos sobre a produção, o IPI é um imposto indireto, o ICMS é um imposto indireto, o ISS é um imposto indireto, que mais? O imposto sobre importação é um imposto indireto. Já os impostos diretos são aqueles que é mais difícil o repasse a terceiros, né, do ônus tributário. Como eu falo para vocês, o professor paga, agora no final do ano tem o IPTU para pagar aqui do meu apartamento, né? Eu não vou conseguir transferir para ninguém esse ônus tributário, né? O contribuinte de direito é o professor, porque ele é o proprietário do apartamento, e o contribuinte de fato também vai ser o ente de direito, é o professor, porque o carro é dele, né? Tá na propriedade dele, né? E o contribuinte de fato é o professor também, porque ele não vai conseguir transferir esse ônus tributário para ninguém, né? Ele vai ter que arcar com esse custo. Ficou clara a diferença entre tributo direto e tributo indireto, imposto direto, imposto indireto? Sim, sim. Todos entenderam? Então continua. Impostos progressivos são os impostos cujas alíquotas são fixadas em percentagens variáveis e crescentes. Eu coloquei verdadeiro. Verdadeiro. Agora Ali eu pode vendo, ser. tá falando, tava lendo já. Ali pode ser percentagens ou porcentagens. Eu até gosto mais de porcentagens, mas pode ser os dois. Os dois são Percentagem tá aceitos. correto, é. Os dois estão corretos. Sim. Porcentagens e percentagens. Tá, continua. Sonegação é um conjunto de sistemas legais que visa diminuir o pagamento de tributos. Não se confunde com evasão, pois a sonegação é o uso exclusivo de ferramentas lícitas admitidas na legislação. Eu acho que é falso. Porque como é que a gente Acho define isso? que a gente já ouve que sonegação é algo que é ilegal, sonegação de imposto, a gente ouve bastante, né? Na verdade, o termo correto ali não seria sonegação, mas elisão fiscal, né? É o que a gente falou em aula, né? Elisão é um conjunto de sistemas legais que visam. Nós falamos isso em aula. Ok, próximo. Taxa é o tributo cobrado pelo poder público a título de indenização pela produção e oferecimento de serviços público específico e indivisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Não pode, no entanto, ser confundido com os valores cobrados pela prestação de serviço público através de empresas públicas ou de economia mista, tais como tarifas telefônicas, fornecimento de força ou energia elétrica, água, etc. Essa é o qualquer verdadeiro. Verdadeiro, pessoal. Aí a gente conversou também em aula, né? Taxa é um tributo, né? Taxas, contribuições, impostos são tributos. Tarifa não é tributo, né? Tarifa é outro tipo de cobrança, né? Ela não é exatamente uma receita pública, né? A tarifa ela pode ser cobrada por empresas privadas, como é o caso da tarifa de telefonia, como a tarifa de pedágio, né, a tarifa de ônibus, né, a tarifa de energia elétrica, né, empresas que não se enquadram exatamente na definição de empresas, não de empresas, né, de setor público. Aqui aqui é uma discussão jurídica, tá?
que não compete a nós aprofundar muito. Depois vocês vão ver com o professor Selmar essas definições jurídicas, né? Mas a tarifa, né, a arrecadação da tarifa, ela não vai, ou pelo menos ela não é destinada para o erário público, né, para o caixa do setor público. Então, por exemplo, quando uma empresa de ônibus que tem a permissão de prestar serviço na cidade de Porto Alegre arrecada aquela tarifa que a gente paga no ônibus, né, aquele dinheiro ele não cai no caixa da prefeitura, né? Ele vai ser administrado pela própria empresa. A tarifa de pedágio também lá na Freeway, né, vai cair no caixa da empresa, não vai cair no caixa do governo, da União, né, que é proprietário da Freeway, né? E por aí vai, né? Quando a gente paga a tarifa telefônica também, né? Paga para Vivo, paga para Claro, né? Então, essa é uma diferença básica entre tributo. Dentro dos tributos nós temos as taxas, né? E as tarifas. Por exemplo, quando a gente vai abrir um negócio qualquer, a gente paga uma taxa de licenciamento. Essa taxa, sim, né, vai lá para a prefeitura e é uma condição para a abertura do meu negócio, sei lá, vou vender pipoca na Redenção, vou abrir uma pequena lancheria, né? Eu tenho que ter um alvará de funcionamento. Toda vez que eu demando serviços do Poder Judiciário, né, eu tenho as chamadas taxas judiciais. Então, novamente, né, são receitas que vão para o setor público, nesse caso específico, para o Poder Judiciário. É diferente de tarifa. Entenderam, pessoal? Não, eu não. Uhum. Perguntas? Tá todo mundo dormindo ainda? Não. Continua, Aline. Sim. A teoria econômica moderna estabelece critérios de imposição de tributos. O critério que postula que a tributação não introduza distorções nos mecanismos de funcionamento e alocação de recursos da economia de mercado é o da A. Universalidade, B. Equidade, C. Neutralidade, D. Justiça social e adequação. O que tu responderia? Eu não cheguei nessa parte ainda no vídeo da aula, mas eu acho, eu não sei, fiquei em dúvida entre B e C. Uhum. Alguém pode ajudar a Aline? É a C, neutralidade. Isso aí, quem falou? Karine. C, neutralidade. Um imposto, não um sistema tributário deve buscar a neutralidade, né? Deve ser o mais neutro possível para não distorcer o sistema de mercado, sistema capitalista, sistema tributário que vai distorcer. Então, esse princípio ele deve ser buscado. Próximo. Sim. Deixa eu ver. 6. Então, do ponto de vista das finanças públicas, disse em relação ao princípio do benefício recebido que cada um deve pagar proporcionalmente às suas condições. B. Este princípio é o mais observado nos impostos sobre a renda e o patrimônio. C. Este princípio pode ser observado na aplicação de taxas sobre os contribuintes. D. As pessoas devem ser tributadas de acordo com sua capacidade de pagamento. E aí? Quem vocês acham? Qual resposta vocês acham que deve ser? Fiquei em dúvida agora entre A. Ninguém vai ajudar a Karine? Bárbara, tu não vai ajudar a Karine? Não, eu sou a Aline. Aline, desculpe. Ninguém vai ajudar a Aline? Eu botei a... Eu também agora estava lendo, fiquei em dúvida entre a C ali, por causa da questão do...
botei a D de dado. Ah, D? botou D. Eu não sei. De dado? Então, Isso. entre Errado. a A e a C. Eu acho não sei. que, na verdade, ali as questões até estão certas, mas em relação ao benefício recebido, né? Daí foi comentado em aula Karine, que Karine, Oi, dá um tempinho, quero apertar os outros agora um pouco. tá. Já vi que Professora, eu tu botei fez a B, não sei se está exercício. certo. Valeu. Oi, Ângela, fala. Eu botei a B, não sei se está certo. Ângela. B É B. de Brasil? Isso. Não. Tá Próximo. errado. Tá bom. Deraldo. Oi, eu botei a letra C. Tá. C. Por que tu botaste a C? Aí eu fiz uma analogia com o que era questionado ali, eu observei item por item, me pareceu a mais adequada, tá? A taxa, pessoal, é um imposto. Por exemplo, tá? Se eu não for para freeway, se eu não faz esse feirão, eu vou pagar a taxa de pedágio? Aliás, desculpe, nesse caso não é uma taxa, é uma tarifa. Vou dar outro exemplo melhor, tá? Se eu não tiver um negócio, né? Se eu não tiver um estabelecimento, eu vou pagar essa taxa de licenciamento de alvará. Se eu não tiver nenhuma demanda judicial, se eu não tiver nenhuma necessidade de serviços judiciais, eu vou pagar taxas judiciais. Vou dar outro exemplo. Se eu morar na rua, se eu não tiver nenhum tipo de propriedade urbana, eu vou pagar taxa de recolhimento de lixo. E por aí vai. Se eu não tiver carro, além do IPVA, Deraldo, o que a gente paga quando paga o IPVA? Dentro do IPVA tem o imposto, e o que tem mais? Não tem a taxa de licenciamento do veículo? Exatamente, a emissão do documento também, né? Ou seja, tu só Seguro. vai pagar se tu tiver esse benefício. Que benefício é esse? No caso do licenciamento do carro, é a revisão do teu carro para verificar se ele está em condições de tráfego. No caso do teu negócio, é verificar se o teu estabelecimento, né, está em condições para ofertar serviços para os clientes. No caso das demandas judiciais, né, receber serviços do Poder Judiciário, né? Então, a taxa, ela é o tributo que melhor se enquadra dentro daquele princípio que é chamado do princípio do benefício recebido. Então, Ficou claro, pessoal? então seria C? Sim ou não? Seria C, claro. Tudo bem? Ficou clara a pergunta, a resposta ou não? Sim. Então, Deraldo, pode começar a 7. Obrigado, Aline. De nada. Pergunta número 7. Afirma-se na teoria da tributação, com relação ao princípio de neutralidade, que, letra A, um tributo justo é aquele em que cada contribuinte paga ao Estado um montante diretamente relacionado com os benefícios que dele recebe. Letra B, um imposto deve distribuir seu ônus de maneira justa entre os indivíduos. Letra C, os agentes deveriam contribuir com impostos de acordo com a sua capacidade de pagamento. E letra D, esse princípio é seguido quando os tributos não alteram os preços relativos, minimizando sua interferência nas decisões econômicas dos agentes de mercado. E letra E? Outra página aqui, desculpa. Deixa eu passar aqui. Letra E, um indivíduo paga o tributo de maneira a igualar o preço do serviço recebido ao benefício marginal que ele ofere com sua utilização. Tu respondeste essa? Eu respondi, sim. Uhum. Respondeste qual alternativa? Eu respondi a letra D. D de dado. D de Deraldo. Eu botei a D também. Alguém Eu Quem está falando?
Ana Paula, botei a D também. Tá, mais alguém botou D ou botou outra alternativa? Eu coloquei a D também. É a D, né, pessoal? Ali a alternativa A relacionada aos benefícios é o princípio do benefício. A alternativa A tem a ver com o princípio do benefício recebido. A alternativa, no caso aqui, equidade horizontal e vertical. A C, princípio da capacidade de pagamento. A D, sim, né? O princípio da neutralidade, né? A característica da neutralidade. A E, o indivíduo paga o tributo de maneira a igualar o preço do serviço recebido ao benefício marginal que ele afere. A ideia de que o indivíduo paga o tributo, né? Até o ponto onde o benefício marginal for igual ao custo marginal, né? Que o benefício seria a satisfação e o custo seria a adição, seria o peso, o preço daquele tributo. Esse conceito daí nós vamos trabalhar bastante na cadeira de economia do setor público, mas também não é, né? Então, a resposta certa é a alternativa D. Continua, Deraldo, vamos lá. Questão número 8. Com atenção aos princípios do Sistema Tributário Nacional, marque com V a assertiva verdadeira e com F a falsa. A primeira, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, pode ser classificado como imposto seletivo. Já dou. Verdadeira ou falsa? Eu botei verdadeira. Alguém botou falso? Silêncio. Tá bom, verdadeiro, toca. Oi? Não, nada. Tá, a O gente já segundo falou, item. eu não vou me ater nessa questão, porque a gente já falou sobre ela, né? Bastante, sobre imposto seletivo lá em cima, né? Continua. Segundo item. O imposto de renda no Brasil pode ser caracterizado como um imposto progressivo. Verdadeiro ou falso? Eu botei verdadeira. Verdadeira. Verdadeiro. Tem alíquotas crescentes, né? Tem Alíquotas as que taxas crescem de ali. acordo com o nível de renda. Exatamente. C. Terceiro item. O empréstimo compulsório é uma espécie de tributo. Verdadeiro ou falso? Botei verdadeira. Verdadeira. Sim, é verdadeiro, né? É um tributo que está previsto na Constituição Federal. Próximo. Outro item. A CID é caracterizada como contribuição econômica. Botei verdadeira. E aí? Verdadeiro, né? Isso aí tá. Se vocês olharem ali a lista de tributos, a gente vê que a CID é uma contribuição, né? Econômica. Por que econômica? Porque os recursos arrecadados por essa contribuição têm finalidade basicamente econômica e não social, né? Como recuperação da infraestrutura rodoviária, melhoramento de aeroportos e portos, né? De transporte hidroviário, ou seja, está vinculado a atividade produtiva e não a questões sociais como outros impostos, como outros tributos ou outras contribuições, como, por exemplo, a COFINS, né? Que é uma contribuição especificamente para atender finalidade social. Continua. Próximo item. O alvará de funcionamento de um restaurante pode ser considerado uma taxa. E aí? Verdadeiro ou falso? Acho que o colega... Eu marquei... Acho que alguém falou aí, vamos ver. Desculpa, Deraldo, Luiz Henrique, eu botei falso. Porque o alvará é o documento que dá a licença. Não é a taxa em si. Para se expedir a taxa, o alvará, sim, aí vou lá no balcão e pago uma taxa, ou no banco. Mas o alvará em si é mero documento de liberdade de funcionamento. Tá perfeito, eu não tinha pensado nisso. É o Osório? É o Henrique. Sim, senhor, desculpa, é que eu desligo o microfone, e aí para ligar de novo deve Quem é que tá falando? Luiz Henrique.
Não tem problema. Não tem problema. Não precisa chamar de senhor, não. Pode chamar de professor, pode chamar de Ricardo. Não, mas é isso aí, ótima análise. Eu não tinha pensado nisso, né? Não tinha nesse nível de detalhamento. Mas a tua definição é perfeita, né? Ou seja, o alvará não é propriamente a taxa, né? Mas é o documento. Né? Mas para se obter esse alvará é necessário pagar uma taxa. Concordas? Sim, senhor. Desculpa, sim. Mas pode dentro da tua resposta, dentro do teu detalhamento, a gente pode considerar como falso, né? Se o professor tivesse elaborado uma frase mais correta, né? Aí sim a gente poderia colocar como verdadeiro, como, por exemplo, documento de alvará de funcionamento de um restaurante só pode ser considerado, só pode ser obtido, né? Mediante a cobrança de uma taxa. Aí sim, né? Sim. Aí a alternativa seria verdadeira. Ficou claro, pessoal? Sim. Continuamos. Ok. O próximo item. No Brasil, o ICMS é um imposto em cascata. Eu botei verdadeira. E aí, a gente viu a última aula, o ICMS é um imposto sobre cascatas ou um imposto sobre valor adicionado, pessoal? Nós tivemos eu apresentei a diferença do imposto em cascata cumulativo do imposto sobre valor adicionado na aula. Dei uma conferida na aula, né, que o professor deu, né, uma parte ali da gravação, né, e vocês vão ver que o ICMS no Brasil é um imposto sobre valor adicionado, tá? Continua. No Rio Grande do Sul, o IPVA pode ser considerado um imposto progressivo. O que tu colocaste? Eu discutindo com os colegas e verificando ali, me chamou a atenção a questão de no Rio Grande do Sul, tá? Eu acho que o colega Henrique aí pode dar uma contribuição para nós aí. Fala, Henrique. Na verdade, o governador, no início do mandato dele, ele apresentou vários projetos de alteração tributária para o Rio Grande do Sul, dentre os quais ele justificava esse aumento de tributo com o intuito de colocar em dia a folha de pagamento do funcionalismo. E aí, dentre essa alteração, existia a possibilidade do aumento do IPVA. Dentro dessa ideia, dentro dessa concepção, eu entendi que, levando em consideração que o restante do país, esse imposto, ele não se enquadrava junto com a ideia do governador Eduardo Leite, eu entendi que aqui, nesse caso, ele era progressivo. Então, somente no estado do Rio Grande do Sul, levando em consideração que o governador conseguiu aprovar o projeto que apresentou, mas aí se ele cumpriu ou deixou de cumprir a promessa é uma outra questão que eu prefiro até não debater. Mas o motivo do qual ele levantou a bandeira de aumentar o imposto e apresentar o projeto foi esse, de que era para colocar em dia a folha de funcionalismo público estadual. Obrigado, Henrique. A tua análise é muito boa, tá? Mas tem algumas coisinhas que eu gostaria de acrescentar, tá? Tu pode aumentar a arrecadação, tá? Então, o governador poderia simplesmente aumentar a arrecadação do IPVA, aumentando alíquotas, né? Ou, vamos supor, estabelecendo uma alíquota única, mas uma alíquota maior. Isso geraria uma receita mais alta para o Estado. Eu vou tentar entrar num detalhamento, tá? O que faz um imposto ser progressivo é estabelecer, é diferenciar, né, o contribuinte, né, principalmente pelo seu nível de renda, né? Então, no caso do imposto de renda, não há dúvida, né? Dependendo da faixa de renda, tu paga uma alíquota mais alta, o que caracteriza progressividade. No caso do patrimônio, o IPVA ele tem alguns elementos de progressividade. Querem ver? O professor tem um carro que é de 2016. Se o professor
trocasse esse carro para o mesmo carro para 2020, ele pagaria mais imposto. Pagaria mais IPVA. Mais do que isso, dependendo da motorização do carro, do valor do carro, né, do valor de mercado, né, do preço FIP do carro, imposto, é um valor mais alto no imposto. Então, dá para se dizer que o IPVA ele apresenta características de progressividade, né? Por quê? Porque ele busca alguma justiça tributária, né? Carros mais velhos pagam menos, mais do que isso. Eu acho que carros com 10, eu não sei se é 10 ou 20 anos, quem é que me ajuda? Com mais de 10 ou mais 20 de anos. 20 acho que é anos. 20, Não paga mais, é 20 isso? anos. Oi? Que não paga mais? Não paga mais imposto, né? É, Não paga 20 mais o anos. IPVA. Motos são 10 anos. Motos são 10 anos. Ou seja, a ideia justamente é criar, mostrar, atender aquela ideia de que o contribuinte com maior valor de patrimônio, né, com uma propriedade automotiva de maior valor, né, pagaria mais imposto, no caso, mais IPVA. Então, eu, né, quando elaborei essa questão, pensei dessa forma, né? Eles estão querendo até Para que mudar vocês isso, né? respondessem Para verdadeiro. menos tempo, em vez de 20, acho que menos. Estavam querendo, não sei se não sei. É, uma coisa nada a Menos. ver, né? Mas eles estão querendo fazer. Eu acho errado, né? Eu acho que muitas vezes uma pessoa que tem um carro mais velho, né? Ela justamente tem uma condição Sim. econômica um pouco inferiorizada, né? Prejudicada, né? Pelo menos naquele momento, né? E aí, mas essa é uma discussão que o Henrique falou, né? Que o governador está pensando em reformar o nosso sistema tributário, né? Com o objetivo principal não de aumentar a progressividade, mas o objetivo principal do governador, né? Dada a penúria financeira que o Estado se encontra, é aumentar a arrecadação. É a doença da fúria arrecadatória. A necessidade de ser humano, do governo, né? Ó, agora o sino aqui tá batendo, né? Mas vamos lá, eu vou tirar o meu microfone. E peraí, tá, vamos continuar. Estão escutando o sino ou não? Sim, mas tá tranquilo. O próximo item. É que o professor mora aqui. Oi, é que o professor mora aqui do lado da Catedral Metropolitana, então dá um barulhão que você dizer. Vamos lá. ITCMD, ITBI e IPVA são impostos estaduais. E aí? O que está errado aí? ITBI. ITBI é um imposto estadual? É municipal, né? Ou municipal? Ou federal? ITBI é um imposto municipal, ITCMD é um imposto estadual, IPVA é um imposto estadual e o ITBI é um imposto municipal. Observe, no caso do ITBI, tu tem uma alíquota única, pessoal, tá? Acho que é algo em torno de 3% aqui em Porto Alegre, né? E o ITBI é um imposto que ocorre, que o fato gerador dele é a compra e venda de imóveis, né? Já o ITCMD é um imposto sobre herança e doações, né? IPVA nós já comentamos, né? Só que tem uma característica, né? O IPVA é um imposto estadual, por quê? Ele é um imposto estadual porque ele é arrecadado pela Receita Estadual, pela Secretaria Estadual da Fazenda. Contudo, todavia, né, 50% do valor arrecadado pela Secretaria Estadual da Fazenda é repassado para o município onde aquele veículo foi emplacado. Então, por exemplo, o professor tem um veículo com placa de Porto Alegre. O que acontece? Vai chegar final do ano, o professor vai pagar o IPVA dele, mas vai pagar para a Fazenda. Esse dinheiro vai cair lá no caixa da Fazenda Estadual e, por lei, né, por obrigação, a Fazenda Estadual vai repassar 50% deste valor para a Fazenda Municipal, no caso, a Fazenda de Porto Alegre. Entendido? Ficou claro? Sim. Sim. Continua.
Próximo item. A COFINS é um imposto social. Botei E aí, verdadeiro. verdadeiro ou falso? Botei verdadeiro. Todo mundo botou verdadeiro? Sim. Todo mundo errou, então, é isso? COFINS não é Isso. imposto, É uma contribuição, né? é uma contribuição, é um tributo, é uma... e isso é uma coisa que eu vou cobrar de vocês, vou pegar no pé de vocês. O administrador não pode mais errar nisso, tá? Tem que saber a diferença entre tributo e imposto. No próprio Imposto é nome uma tá dizendo, espécie né? de tributo. No próprio nome está dizendo, O né? próprio nome já diz, né? COFINS não é imposto. É uma contribuição, né? Não pode chamar tudo de imposto, né? O sistema tributário é muito mais complexo do que simplesmente os impostos existentes. Vocês viram ali, sugeri para vocês olharem ali a lista de tributos, né? A quantidade de tributos é infinitamente maior do que os impostos apenas. Continua. Elisão fiscal é crime de acordo com as leis brasileiras. Eu botei falso, tá? Isso é um conceito bem tranquilo. Sonegação. Tá, próximo. O IPTU pode ser classificado como um imposto direto. Botei verdadeiro. E aí? Verdadeiro. Perfeito. Próximo. O ISS é um imposto municipal. A gente viu isso aí em aula. Verdadeiro. O imposto sobre importação é um tributo federal. Tranquilo. Verdadeiro. O ITR é um imposto estadual. Falso. O ITR é um imposto Exatamente. federal, né? E tem características semelhantes com o IPVA, né? Uma parcela de ITR é transferido para os municípios, né? Na qual a propriedade se encontra. Novamente, aquela ideia, a cobrança, né? O responsável pela arrecadação, pela emissão do boleto, né? É o governo federal, é a União, né? Mas uma parte desse imposto retorna para os municípios. O próximo item, o fundo de garantia por tempo de serviço pode ser classificado como uma taxa. Ele é falso, tá? Ele é mais uma contribuição, não é isso? É uma contribuição que tem uma incidência sobre o salário do trabalhador, né? Isso. O próximo item, o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS. Sujeita-se ao princípio da não cumulatividade, podendo a lei que o instituir observar o princípio da seletividade. Verdadeiro ou falso? Olha, eu me ative a questão da seletividade ali, botei falso. Tá, vamos com calma. É verdadeiro isso. verdadeiro? Primeiro, como eu falei para vocês, ele não é cumulativo. O ICMS não é cumulativo, ou seja, não é um imposto em cascata. De tal forma que o ICMS é classificado como imposto sobre valor adicionado. Acho importante vocês darem uma olhada isso na aula, né? O professor comentou, lerem, né? No material disponível que o professor também disponibilizou para vocês. E quanto ao princípio da seletividade, sim, é seletivo, porque existe alíquota diferenciada por tipo de bem, né? Por exemplo, os produtos da cesta básica ou são isentos ou têm uma alíquota de ICMS mais baixa. No momento que tu estabelece diferenciação de alíquotas por tipo de produto no imposto, ele é caracterizado, ele pode ser caracterizado como um imposto seletivo. Então, essa alternativa, na verdade, é verdadeira. Perguntas? Continua. O imposto de renda no Brasil apresenta alíquotas diferenciadas por tipo de contribuinte. Tranquilo, a gente viu isso aí em aula, né? Tem as faixas de contribuição, é verdadeiro. O próximo item, o imposto de renda no Brasil recai apenas sobre as pessoas físicas. É falso, ele pode também recair sobre pessoas jurídicas. Seria um imposto sobre lucro, né? Isso. A contribuição no Brasil... Quando recai sobre pessoas jurídicas, é imposto sobre lucro. Isso. Próximo item. A Constituição no Brasil prevê a aplicação do imposto sobre grandes fortunas. Eu acho que a gente viu isso aí em aula, né? Isso aí só não está em modo operante ainda, mas tem na Constituição, né?
previsto, não está regulamentado, mas está previsto. A estrutura de tributos é composta apenas por impostos e contribuições. Só uma pergunta, colega. É falso ou verdadeira aquela lei? Qual? A anterior, só É falou. verdadeira. Verdadeira. Ela consta na Constituição, ela não está em prática ainda, tá? Ela Entendi. precisa ter uma regulamentação, mas ela consta na Constituição. Obrigada. Vou ler de novo a outra, então. Né? A estrutura de tributos é composta apenas por impostos e contribuições. E aí? E aí eu que te pergunto, é falso, né? Tributos, vários impostos, itens, né? contribuições, taxas, Eu botei falso, tá? empréstimo compulsório, Isso. tudo isso é tributo. Próximo item. Sonegação no Brasil é crime previsto em lei. A gente vai botar verdadeiro, né? E o último item, o ISS pode... É verdadeiro, né? O ISS pode ser definido como um imposto seletivo. E aí, o que vocês respondem? Alguém tem essa resposta? Tem que olhar lá no ISS, né? Uma sugestão. Eu não vou responder essa, eu quero que vocês pesquisem essa. É fácil. Eu tenho a resposta. Vão lá aqui, no ISS. Tá, mas eu quero que vocês olhem. Eu quero que vocês pesquisem um pouco, tá? Vocês vão lá no portal tributário, ou mesmo no material que o professor passou, né? Ou vão na lei do ISS e verifiquem se há uma alíquota diferente por tipo de serviço prestado, ou se a alíquota é única, independente do serviço, de cabeleireiro, de reparação de computador, de, sei lá, de prestação de serviços educacionais, né? Eu gostaria que vocês pesquisassem essa, vou deixar em aberto para vocês. Aí, quando o senhor quiser, entenderam como é que se pesquisa? Não, tu não vai responder, não. Eu quero que os alunos pesquisem. Porque isso aqui é uma questão interessante que pode cair na prova. Não só para o ISS, pode cair para outros impostos, né? Então, deem uma olhada, verifiquem, né? Não só o fato gerador, né? Mas se o imposto que vocês estão estudando tem uma alíquota diferenciada ou tem uma alíquota única. Continua. Tá, valeu, vamos mudar um pouco. Obrigado, Heraldo, pela leitura. De nada. Tá? Ótimo. Vamos continuando aqui. Vamos botar. O Juliano tá acordado? Acho que o Juliano tá dormindo. A Cássia tá acordada? Sérgio, você tem que estar acordado que eu estou vendo o vídeo. Vamos lá, Sérgio, me faz esse favor, lê para nós. Então, baseado no princípio de neutralidade fiscal, assinale a resposta correta. A neutralidade pressupõe o critério de benefício atribuído a cada indivíduo um ônus equivalente aos benefícios que ele usufruir. Não foi essa que eu anotei. Continua. Perfeito. B. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando existe equidade vertical. Também não foi essa que eu coloquei. A neutralidade, do ponto de vista da alocação de recursos, pressupõe que o ônus seja repartido entre os indivíduos. Também não foi essa que eu coloquei. A neutralidade do sistema tributário é obtida quando a forma de captação de recursos pelo governo não modifica os preços relativos dos bens e serviços. Também não está correta essa afirmação aqui. É que, na realidade, a neutralidade não poderia incidir, ela incide, na realidade, na modificação dos preços relativos, até como o senhor acabou de falar, na seletividade.
A última, a E a neutralidade última? do sistema tributário é obtida quando existe equidade horizontal. Aí sim, foi essa que eu coloquei. Tá, perfeito. Nada. Obrigado, Sérgio, pela leitura. Mas não. A alternativa correta é a Dinamarca, Sim. alternativa D, né? Um sistema tributário neutro é aquele sistema que busca não modificar os preços relativos, né? É aquele sistema que busca não modificar a alocação de recursos, a decisão de investimento dos empresários e a decisão de consumo, né, dos contribuintes, né, dos cidadãos. Então, o que acontece? Um sistema neutro deve ser perseguido, deve ser buscado quando da construção de um sistema tributário, né, num sistema capitalista, melhor dizendo. O sistema capitalista ele é baseado no bom funcionamento do mercado. Tá? Só vai ter um capitalismo eficiente se o mercado funcionar de forma eficiente. E dentro dessa busca de eficiência dos mercados, né, o sistema tributário ele deve ser neutro, né? Ou seja, ele deve minimamente interferir nas decisões de consumidores, do lado da demanda, e ofertantes, né, que seriam os empresários, o empresário do lado da oferta. Então, a alternativa mais correta nessa pergunta 9 é a alternativa D, de Dinamarca. Tá boa a letra, Sérgio. Continua para nós. Lê a 10, por favor. Então vamos lá. Com base na teoria da tributação, identifique a única opção incorreta. A eficiência de um sistema tributário refere-se aos custos que impõe aos contribuintes. Essa está correta. A equidade de um sistema tributário diz respeito à justiça na distribuição da carga tributária entre a população. Também está correto, vai ao encontro do que o senhor falou agora. Ao considerar alterações na legislação tributária, os formuladores das políticas econômicas enfrentam um dilema entre eficiência e equidade. Essa também está correta. Segundo o princípio do benefício, é justo que as pessoas paguem impostos de acordo com o que recebem do governo. Está correto. A equidade vertical afirma que os contribuintes com capacidades de pagamentos similares devem pagar a mesma quantia. Eu assinalei essa como incorreta. Correto, tá certo. Parabéns, é isso aí, Sérgio. Tá a resposta correta. Equidade vertical é justamente quando tu tributa desiguais de forma desigual, né? Então, não devem pagar a mesma quantia, né? Contribuintes que tenham capacidade de pagamento diferente devem ser tratados de forma desigual pelo fisco, né? Pela Receita, né? Seja federal, estadual ou municipal. Então, a resposta falsa, incorreta, é a alternativa E, Equador. Valeu, Sérgio, muito obrigado. Vou para o próximo aqui. Pergunta 11. Vamos ver para quem eu pergunto. Vamos ver quem é que está na sala. William, está na sala? Então, vamos lá, guri. Pode falar, William? Ou tá com o microfone? Ele colocou no grupo, no chat que não tá funcionando o microfone dele. Maria, eu já chamei. Ok. A Bárbara. Fala, guria. Pode, deve. Pergunta 11. Posso? Pergunta 11. De acordo com os fundamentos da curva de Laffer, identifique a opção falsa. Desculpa. Laffer. Identifique a opção falsa. Letra A. Não, Quando tem problema. quando o ponto ótimo de alíquota é ultrapassado, a receita tributária pode ser aumentada mediante elevação de alíquota. Eu vou ler todas, depois eu falo a correta, tá? A falsa, desculpa.
Letra B. Segundo o Laffer, ótimo. o imposto é pago sem sonegação se a alíquota for suficientemente baixa. Letra C. Há um ponto ótimo de alíquota que gera uma receita tributária máxima. Letra D. O modelo presume que o incentivo à sonegação cresce com a magnitude da alíquota. Letra E. A curva de Laffer mostra o efeito de variações na alíquota do imposto sobre a receita tributária. Eu coloquei como falsa a letra A. Ele, no caso, ele não aumenta, ele diminui, né? Se fosse correto. Perfeito, é isso aí, né? A gente falou sobre a curva de Laffer e é justamente isso, né? A partir de determinado ponto, chamado ponto ótimo, né? Se tu continuar aumentando a alíquota do imposto, ao invés de aumentar a receita, tu vai estimular a sonegação, o ócio, né? A diminuição do número de horas trabalhadas, no caso do imposto de renda, né? Tu vai gerar estímulo, seja por parte do empresário, seja por parte do trabalhador, né? Ou até mesmo do consumidor, né? Exemplo seria, por exemplo, cigarros falsificados, que vem do Paraguai a um preço muito mais barato, né? Vai estimular ao consumidor, ao trabalhador, ao empresário ir para a informalidade ou buscar alternativas, né? Que não determinem, né? Um peso tributário tão elevado. O trabalhador, por exemplo, pode evitar de fazer horas extras, pode buscar contratos até mesmo como pessoa jurídica e não como pessoa física, para diminuir o seu ônus tributário, né? Ou até mesmo, digamos assim, uma situação extrema, buscar a informalidade, porque ele receberia mais, né, na informalidade do que na atividade formal, dada a carga tributária elevada ou dada o imposto elevado sobre a renda do trabalhador. O empresário também, né, se a carga tributária é muito alta, né, na produção do seu bem ou na oferta do seu serviço, ele pode se sentir estimulado para atuar informalmente, atuar em atividades informais onde não há obrigações tributárias. Então, a resposta correta aqui é a alternativa A. Ótimo. Vamos lá. A 12 eu não vou responder, porque simplesmente vocês podem olhar no portal tributário, pesquisar na internet. Essa é com vocês. A 13 também já falamos bastante. Explica a diferença entre elisão e sonegação fiscal, né? Aqui tá errado, aqui tem que arrumar. Fiscal. Já falamos que elisão são os métodos legais, né, os métodos permitidos pela lei para redução da carga tributária, do ônus tributário. E sonegação não, né? Sonegação é o não cumprimento das regras tributárias. Essa C aqui, alguém fez essa C? Quem é que fez a alternativa C para a gente encerrar a aula? Ninguém fez? Eu posso ler. Quem é que está falando? Luiz Henrique. Geraldo? Isso. Fala. Dê exemplos de tributos, né? Seletivos, ICMS, IPVA, IPI, ITCMD, diretos, IPVA, IPTU, IRPF. Indiretos, IPI, ICMS, PIS, COFINS. Progressivo, IR, ITR, IPTU. Incidentes sobre comércio exterior. Importação, exportação, IPI. Produção, IPI, ICMS. Patrimônio. O IPI é mais um imposto sobre importação que sobre comércio exterior, tá? Sim. Incidentes sobre produção, IPI, ICMS. Patrimônio, ITR, IPTU e IPVA. É que o ICMS não é sobre produção, tá? O ICMS é lá embaixo, ó. Sim, é o imposto sobre circulação de mercadorias. Circulação de mercadorias, tá? Eu acho que era o último item, esse aí, É mais ou menos isso. Então, o imposto seletivo é o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação. O próprio ICMS tem alguma seletividade. Que mais são seletivos? Acho que seriam esses.
direto. Professor. Peraí, só quem fala? É o Deraldo. Mas o ICMS, ele acaba atuando na questão da produção, né? Porque ele vai ser cobrado para circular aquela mercadoria ali, né? Aquele produto. Sim, mas o fato gerador, o fato que gera a cobrança do ICM não é a atividade, não é a produção da mercadoria, Captei. A circulação dela. Tá bom. É essa a diferença, entendeu? A produção da mercadoria tem um fato gerador que é o IPI. Tá correto. E direto, tu falaste bem, né? O imposto de renda, pessoa física, principalmente, né? O imposto, o IPTU, em geral, é o imposto direto, o IPVA, né? Indireto, o ISS, o ICMS, de novo aparece, ele é seletivo e indireto, o ICMS, né? O imposto sobre importação é seletivo e indireto, né? O IPI, né? Ele é um imposto indireto. Que mais que eu poderia... O ISS também é um imposto indireto. Progressivo, né? A gente pode dizer o clássico, o imposto progressivo é o imposto de renda, né? Principalmente imposto de renda pessoa física e imposto de renda retido na fonte, né? A gente, como eu falei em aula, né, o IPVA tem algumas características de progressividade e o IPTU também tem algumas características de progressividade. Imposto sobre comércio exterior, né, o imposto sobre importação e exportação, o IPI, né, sobre produção, patrimônio, IPTU, IPVA, são os dois impostos sobre patrimônio, e também tem o imposto sobre grandes fortunas, que não é regulamentado, né? E o circulação de mercadorias é o ICMS. Ainda poderia botar o imposto sobre operações financeiras, como o IOF, né? Seria outro exemplo de imposto, né? E um outro fato gerador, né? Que é a existência de recursos ou da aplicação de recursos no mercado financeiro, né? Em operações financeiras que justificam a cobrança desse imposto. Ok, pessoal, ficou claro a aula de hoje? Aula de quase 1h15. Sim. Tranquilo. Sim. Então, se preparem, né? Eu sempre dou essa dica para todos, né? A prova da primeira área, ela é a mais palatável, a mais fácil. Aproveitem, acumulem gordura na primeira prova, né? Porque é a prova mais tranquila. A segunda área é bem mais complicada que a primeira área, né? Então, vocês têm todo o material, eu vou disponibilizar mais material para vocês aí no Moodle, né? Para vocês estudarem. Tem várias listas de exercícios, né? E aí, essa prova a gente faz na quinta-feira. Algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? A partir de que horas vai estar disponível a prova lá no Moodle, professor? Provavelmente, a prova? A prova não vai estar no Moodle, a prova eu vou mandar por e-mail. Provavelmente a partir das 15:07. Tá. 15:07 eu entrego a prova. E aí vocês vão ter um tempo, dependendo do tamanho da prova, para depositar no Moodle. Entendi. Ok? E o professor vai estar online com vocês pelo Google Meet. Perguntas? Mais alguma dúvida? Por enquanto não. Tudo tranquilo? Então, desejo aí para vocês um ótimo domingo, né? Estudem, né? Aproveitem, né? Como eu falei para vocês, essa é uma matéria mais palatável, né? Uma matéria mais tranquila, não é tão, é mais teoria, não é tanto cálculo, né? Não é tanto gráfico. A partir da segunda área é bem mais pesado, né? Então, uma dica para o aluno que quer ser aprovado, né? Aproveitem essa cadeia, essa prova, né? Para já ficarem mais folgados, né? Porque se acontecer algum imprevisto na segunda área, você já tem alguma reservinha. Entendido? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar. Juliano, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tudo certo. Karine, Ângela, Sérgio, Luiz, Bárbara, Aline, Helena, Cássia, Sim. William, Letícia. Não, Sim. professor. Letícia que chegou atrasada.
Oi? Professor, só tem uma mensagem ali no grupo, que o senhor não alterou a data do trabalho hoje, para hoje. Tá, eu vou fazer isso agora. Fui apagando aqui a aula, já vou alterar a data. Te prometo, Helena, tá? Bom, obrigada, tchau. É isso? Professor? Sim. Fala. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Na verdade, eu quero fazer 2 agradecimentos, se eu me permitir. Um domingo, um dia onde a maioria poderia estar no seu sossego, no seu descanso, estão aqui compartilhando a sua aula. Então, primeiro agradecimento aos colegas que estão aqui, que estão com interesse, estão com vontade, e isso aí fortalece ao velhinho que está aqui, me ouvindo. Um agradecimento especial ao senhor por dispor esse domingo aqui para nós. E um terceiro, que eu havia esquecido, ao Ederaldo, que tem sido um colega que, nas minhas dificuldades, tem se prontificado sempre ao auxiliar. Sempre que eu tenho alguma dificuldade, faço contato com ele, e ele está sempre pronto a me ajudar aí. Obrigado. Tá, não, obrigado pelas palavras aí. Eu acho que o Deraldo merece, os colegas merecem, tá? Né? Não é fácil, muitos de vocês até têm dificuldade para acessar, né? Ter acesso à informação, né? O professor, vocês sabem, né? O professor é um defensor do capitalismo, o professor não é tem ideias voltadas mais à ideia de mercado, né? De que o mercado funcionar, e é importante o mercado, mas mais do que isso, independente de eu ser defensor do mercado, né, de eu ter uma visão mais... Eu não digo direita porque eu não me considero direita. Eu, por exemplo, se fosse eleitor nos Estados Unidos, votaria no Biden, não votaria no Trump, né, por questões de personalidade, né, de comportamento do indivíduo. Acho que o indivíduo, para ser presidente, ele tem que ter um comportamento, tem que ter uma atitude, tem que ter retidão, né? Mesmo até eu concordando com muitas das ideias do Trump, no ponto de vista da economia eu concordo, mas no resto eu discordo do comportamento dele, não concordo com as atitudes dele. Bom, mas não é essa a questão. A questão é a seguinte, ó, aqui nós estamos, tanto vocês estão recebendo, de certa forma, a sociedade. Nossa sociedade é pobre, nós temos milhões de desempregados, né? Há uma dificuldade enorme por parte da sociedade de manter serviços públicos, e vocês recebem, o professor também recebe um salário bom. Então, mais do que nunca, a gente tem a obrigação de retribuir a sociedade. No momento que nós nos esforçamos, eu como professor e vocês como alunos que estão recebendo um serviço público, né, na verdade, nós estamos sendo beneficiados, né? E atendendo aquilo que a sociedade nos proporcionou, né? A sociedade está proporcionando isso. Lá o indivíduo lá da Lomba do Pinheiro, o indivíduo lá da região da Restinga, né? Das regiões mais pobres, que estão pagando ICMS, né? Estão pagando, isso aqui é uma faculdade estadual, né? Estão pagando, o IPVA do carro dele, lá, do carro mais simples dele, para ajudar aqui no salário do professor, na manutenção da estrutura da faculdade. Então, isso é uma mão, né? Uma via de duas mãos, né? Ou seja, a gente faz a nossa parte, né? E a sociedade, com o esforço dela, né, paga o imposto, tributo, para garantir a oferta de serviço. A obrigação do servidor público, vale aí a Karine também, eu acho que mais alguém aqui é servidor público? Sim, senhor. Tu também é servidor? A gente tem que prestar um serviço decente, né, pessoal? O fato de ser serviço público, eu estudei a vida inteira na Universidade Federal, né, pessoal? Sempre tive... recebi bons professores, bons ensinamentos, né? Então, assim, a gente tem que qualificar o setor público. O setor público é fundamental para uma sociedade ser bem sucedida, né? E a prestação de serviços públicos para quem mais precisa, né? Para a população mais pobre. Eu sempre penso assim, nunca mudei a minha forma de pensamento. Serviço público é para quem precisa, né? Quando eu vou num posto, eu até vou deixar de gravar aqui, esse assunto não é assunto de aula, estou interrompendo a gravação aqui. Interrompi.